Mateus 6, versículo 10. Esse texto é conhecido de todos, mas eu quero pegar só esta parte aqui, no versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu, assim na terra, como no céu. Vamos ler de novo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso? Eu, no meu caso, que era católico, a gente rezava o Pai Nosso. E a gente não meditava no que realmente o Pai Nosso quer dizer. O que Jesus quis transmitir com essa oração, que é uma oração, uma ideia de uma oração. E quando nós olhamos, irmãos, a oração, ouvimos alguém orar, ou alguém que escreve uma oração, nós vemos que a expressão mais profunda do ser humano é no momento da oração. No momento da oração é a expressão mais profunda, quando nós nos colocamos na presença de Deus pedindo a sua misericórdia. Quando nós nos colocamos na presença de Deus pedindo para que o Senhor nos dê luz, nos guie no caminho, para que a gente possa cumprir o propósito dEle. É a expressão mais profunda do nosso coração. Essa oração que Jesus fez tem esse conteúdo, tem esse objetivo. A expressão profunda do sentimento de Jesus, homem. Está cheio de passagens nos evangelhos de Jesus orando, e nós vemos a expressão da oração de Jesus, uma oração de obediência, uma oração de adoração, uma oração de intercessão. E assim nós precisamos caminhar. Mas eu pedi para o pastor Elias, que eu perguntei se tinha um tema, e ele disse que não, que eu poderia trazer uma palavra, um tema que o Senhor tivesse colocado no meu coração, né? E esse tema, princípios do reino, o Senhor tem me dado várias mensagens sobre os princípios e conceitos do reino de Deus. Quando nós falamos de reino, nós imediatamente vem à nossa mente a ideia, e vários conceitos e várias imagens vêm no nosso pensamento. A maioria de nossos pensamentos é resultado da cultura, do nosso desenvolvimento social, da nossa educação formal e informal. Ou seja, nós transmitimos e entendemos aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes, para quem se criou na igreja, muitas vezes nos criamos numa igreja tradicional, aonde ouvimos tantas coisas que aparentemente são bíblicas, mas a interpretação é errada. E nós crescemos ouvindo aquilo, e depois, quando nós nos tornamos adultos, quando nós nos tornamos já pai de família, ou temos uma caminhada a mais, nós temos aquilo como uma verdade absoluta. Por isso que é bem-aventurado aquele que está aberto para receber algo novo de Deus. Tem pessoas que é tapado, né, pastor Elias? Tem dificuldade de receber o novo de Deus. Aquela pessoa saudosista, parada no tempo, e que quando vem algo novo, a pessoa diz: não, eu aprendi assim, e vou continuar assim, e vou morrer assim. Essas pessoas, elas têm um prejuízo muito grande, como eu já fui no passado. Elas não desfrutam do novo de Deus. Porque Jesus, o Senhor Jesus, Deus Pai, eles já fizeram tudo. Aquilo que para nós ainda vai acontecer, para Deus já aconteceu. E portanto, aquilo que nós vamos descobrindo no dia a dia, o Senhor já tem o final dele. Mas Ele vai revelando a nós. Eu não estou dizendo aqui que eu vou reinventar a roda, melhor dizendo. Não. Nós queremos só prestar atenção em alguns detalhes, o foco principal da mensagem pregada pelo Senhor Jesus quando andou aqui como homem. Tem um foco principal a mensagem dele.
Nós somos produto da nossa cultura, interpretamos o mundo com base no nosso condicionamento mental. O conceito de reino, em sentido original e puro, ele se perdeu no nosso mundo moderno. O reino de Deus se perdeu. O reino de Deus, como conceito, não está mais presente na mente da civilização ocidental, principalmente nas últimas gerações. Porque nós, que somos ocidentais, nós aqui, pelo menos essa geração, nós não vivemos, e muitas gerações passadas, nós não vivemos literalmente na extensão de um reino terreno. Nós não conhecemos um rei, nós não conhecemos o sistema monárquico, nós não conhecemos. E quando temos histórias que são gravadas, né, nos anais da história, através de livros históricos, enfim, a Bíblia relata sobre reis, nós olhamos e pensamos, o tempo desses reis era um tempo difícil, as pessoas praticamente eram escravos desses reis. Trabalhavam parte do ano para suprir a necessidade do rei. Mas nós temos essa ideia até um tanto quanto negativa, porque o reino humano, o rei humano, os reis que foram levantados, foram corruptos. Nem todos eles foram reis honestos, que exerceram a justiça de Deus, como Deus planejou para eles. Sabemos disso. Mas o que dificulta mais para nós, meus queridos irmãos, é que nós vivemos a democracia. A democracia é aceita por todos como o melhor plano de governo, tanto é que aqui no Brasil nós vivemos essa realidade, a democracia. Só que mesmo que seja falsa, mas as pessoas repetem, eu sou um defensor da democracia. Mas se você for estudar, olhar a fundo a nossa política brasileira, há muitos anos que nós não vivemos a democracia. A democracia, a expressão, a liberdade de expressão, ela é para alguns. Porque ter liberdade de expressão, que é dentro de uma democracia, nós poderíamos expor nossos pensamentos e as pessoas ouvirem de forma inteligente, madura, e conversar no campo das ideias sem levar para o lado pessoal. Mas aqui, se você lançar uma palavra, por exemplo, relacionada com política, ou qualquer assunto na internet, as pessoas te maltratam. Sabe por quê? Porque, na verdade, o Brasil não está preparado para viver realmente uma democracia. A verdadeira democracia. Ela é mascarada. Então, de qualquer maneira, o sistema de governo que nós vivemos, eles têm também os seus espinhos. Ó, que bom que nós temos liberdade de expressão, isso é muito bom. Hoje, por exemplo, nós temos a oportunidade de falar na internet, através do YouTube, das redes sociais, né? A internet, as redes sociais, as mídias sociais, nos deram voz, porque a maioria do povo muitas vezes não podia falar. Fomos enganados por redes televisivas, fomos enganados de todo jeito. Houve um tempo, eu me lembro que a gente esperava, quando corria um boato, uma notícia, lá na nossa região, a gente esperava para dar no Jornal Nacional, para ver se era verdade. Eu creio que não era só eu, mas todas as pessoas esperavam. Vamos ver, eu acho que isso aí, não sei se é boato não, porque se não falar no Jornal Nacional é boato. Hoje dá para confiar? Nas redes, nas mídias televisivas, oficiais? Não dá. Não só na referência que eu estou dando aqui, mas qualquer telejornal aí tem as dúvidas. Por quê? Porque a distorção está em todo lugar. Mas o foco principal que eu quero trazer aqui, que o conceito de reino se perdeu, por não haver reinos remanescentes, reinos no mundo ocidental, vivemos uma geração em que o verdadeiro significado da verdadeira mensagem já transmitida não pode ser compreendida plenamente. Tem uma série de livros do pastor Miles Monroe, eu não sei falar muito bem,
e é intitulado O Reino de Deus. Logicamente que nem todas as ideias desse autor eu concordo, mas ele fala umas coisas profundas, e eu peguei algumas coisas para a gente tratar nesta mensagem. E nessa introdução, eu já estou aqui falando para vocês algo assim que eu captei nessa linha de pensamento. E ele escreve o seguinte: a maior ameaça na sociedade civil está na humanidade. Essa é uma verdade. No tempo dos reis, as pessoas que cometiam crimes eram mortos por decreto do rei, eram mortos. Hoje nós vemos crianças violentadas, mulheres maltratadas, nós vemos crimes sendo praticados de todos os tipos, de todos os jeitos, casas sendo invadidas, alto índice de criminalidade, vidas que não têm valor, por poucas coisas, por alguns reaisinhos, as pessoas perdem a vida. Nós vivemos num tempo, de uma sociedade que se cumpriu o que Jesus disse, que por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. O amor esfriou. Por isso que as pessoas ficam impactadas, irmãos, num lugar onde tem alguém que ama de verdade. Porque o abraço de uma pessoa que ama de verdade, o abraço fala alto. Um toque de mão no ombro de uma pessoa, a gente transmite amor. Dependendo da forma que você pega no ombro de alguém, em alguma situação, você pega assim, não precisa falar uma palavra, mas a mão já fala tudo. Tipo assim, estou com você, meu querido. Não é isso? Tem gente que está carente por um abraço. Não vá pensar você, queridos, que eu sou um defensor da monarquia, que volta da monarquia, mas eu estou aqui introduzindo sobre reinos, porque nós estamos falando, quando se fala de reinos, falamos de quem? De um rei. E esse rei que eu quero falar aqui é o rei Jesus. O rei dos reis, senhor dos senhores. É sobre esse rei que eu quero falar. Damos exemplo aqui de reis terrenos, de homens falhos, sujeito a pecar, a falhar, mas eu quero falar agora de um rei que tem capacidade de governar de forma excelente o seu governo, tanto no céu como na terra. Esse versículo que eu li, ele trata de uma coisa muito profunda. Seja feita a vontade, seja feita a sua vontade, ó rei, na terra como no céu. Por quê? Porque a voz de comando do rei vem do céu, e há ações aqui na terra. Portanto, eu e você somos a extensão do reino celestial, aqui na terra. Somos a extensão. E por isso que a Bíblia nos trata, nos chama de embaixadores, nos chama de príncipes. A Bíblia diz, lá em Romanos 5,17, que aqueles que foram salvos por Jesus, entregaram a sua vida a Cristo, reinarão em vida aqui nessa terra. Sabe o que é reinar em vida? É representar o reino dos céus, o reino de Deus, pelo qual Jesus veio anunciar o reino de Deus. Todas as passagens mostram o Senhor dizendo: eis que é vos chegado o reino dos céus. Era o tema principal do Senhor Jesus. E essa mensagem não tem sido pregada muito pelas igrejas. Você sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, quando alguém apresenta, um pastor apresenta ali o seu co-pastor, o seu auxiliar, diz assim, olha, esse irmão aqui é um irmão que tem visão de reino. Você viu? Já tem ouvido esse termo? As pessoas falam assim, o nosso pastor é uma bênção porque ele tem visão de reino. A visão de reino, ela sai fora das quatro paredes do templo da igreja. A visão de reino é olhar as multidões. A visão de reino é discipular, formar discípulos, cuidar de pessoas, fazer com que elas cresçam.
é responsabilidade do rei. Como que se mede a influência e o poderio de um rei? Vamos falar do rei humano, os reis humanos. A influência dele estava relacionada com os bens que ele tinha, com as terras, com que as guerras que ele ganhava, ele ia tomando e invadindo terra, ia ficando poderoso, cada vez mais poderoso. Os reis mais poderosos eram aqueles que conquistavam e eram respeitados. Mas esse rei que eu estou dizendo agora, como volto a repetir, é o rei Jesus. É o rei dos céus. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, é toda a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Você não serve um rei terreno, você serve um rei dos céus, um rei poderoso, e que o melhor de tudo, ele enviou o Espírito Santo para dar direção para a sua igreja, para aqueles que irão habitar na cidade de Jerusalém. Portanto, nós temos dupla cidadania. Campo Grandense, quem mora aqui? Mas você tem dupla cidadania. Você é cidadão da Nova Jerusalém também. Você tem acesso para entrar na Nova Jerusalém. Não precisa daquela burocracia toda. Porque quando você recebeu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o único Senhor e Salvador da tua vida, o teu passaporte foi carimbado. E você tem livre acesso, inclusive para falar com o Rei. Que coisa tremenda. O princípio do reino de Deus, irmãos, é possível a gente viver sim aqui na terra, mesmo na democracia falha, porque ainda, por pior que seja, a democracia ainda é melhor, porque dá expressão, dá oportunidade para as pessoas se expressar, votar, escolher. No tempo de hoje, nós vivemos essa realidade. Isso é bom para nós, porém, nós precisamos saber exercer a nossa autoridade aqui nessa terra, como filhos do rei, pertencente a um reino celestial, que é de lá que é dado as ordens, para que aqui na terra aconteça, é a extensão do reino de Deus e aqui a terra. E por isso que Deus levantou essa igreja, como extensão do reino de Deus. E aonde é a extensão do reino de Deus, é plataforma de manifestação do Espírito Santo. Não é uma igreja de pessoas que gostam de ficar em zona de conforto. Soldados que pertencem ao reino celestial são produtivos, são valentes, são unidos em aliança para defender o seu amigo, que faz parte, o seu irmão, que faz parte do mesmo exército. Você quer avaliar uma igreja que tem visão de reino? Olha o comportamento dela, olha a unidade dela, olha o nível de aliança que os obreiros têm com o pastor, os irmãos têm um com o outro. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: vocês serão conhecidos pela unidade que há entre vós. Na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 7 do Evangelho de João, naquela oração, o foco principal de Jesus, que era uma expressão profunda também, ele orou pela unidade dos seus discípulos. Como nós vamos pregar, irmãos, para o mundo sobre unidade e amor se nós não nos amarmos? Tem muitas igrejas perdendo crédito. Contei para o pastor Elias que quando eu cheguei em Vaiporã, aconteceu um trabalho chamado Visitação de Deus. Um trabalho coordenado pelo pastor Jonathan, do Vale da Bênção. Alguém conhece o Vale da Bênção? Fica a 50 quilômetros da capital de São Paulo. É um lugar de oração, é um seminário e é uma editora também, e funciona uma igreja lá. O que aconteceu? A cidade foi invadida por obreiros de todos os lugares, que o pastor Jonathan levou a sua equipe, alugaram uma casa, e lá tinha mais de 30 pastores, pastoras,
E o trabalho foi feito 3 meses antes, eles foram sondar a terra, e depois, uma semana, seria a visitação de Deus em si, que era só entrar nos lares e orar pelas famílias. Era esse trabalho que foi preparado a cidade para isso. E nós, naquela preparação, saiu eu e um outro pastor. Eu era novo na cidade, fazia uns 3 meses que estava na cidade. O que aconteceu? De repente, passamos na frente de uma clínica odontológica, e saiu uma moça lá de dentro, e essa moça era uma dentista, e nos abordou e disse: vocês poderiam orar na minha casa depois do almoço? A gente agendar para vocês irem lá. Nós falamos: sim, podemos, aonde é, dá o endereço, nós vamos lá orar. Tudo bem, combinamos. Daí ela deu alguns passos assim para entrar na clínica, e porque já tinha combinado, ela voltou de novo e disse assim: mas vocês não são daqui, né? Daí o pastor que estava comigo disse: não, eu sou lá do Vale da Bênção, e esse pastor aqui chegou há pouco tempo, aqui é um missionário aqui também, chegou há pouco tempo. Daí ela disse: olha, se fosse pastor daqui mesmo, eu não queria que fosse orar na minha casa. Isso mostra o quê? Que os pastores das igrejas da cidade de Voiporã, na época, estavam sem crédito. Depois eu fui entender por quê. Porque entre as igrejas que tinha lá, naquele tempo, que estava lá, nós tinha pastores caloteiros, tinha pastores pedófilos, prostitutos. As pessoas não tinham confiança mais nos pastores nem na igreja da cidade. Logicamente que tinha os bons, né, os pastores honestos, tudo, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela generaliza e fala: são tudo bandido, são tudo malandro. Isso não é verdade. Mas nós chegamos lá e eu falei para minha esposa: nós vamos ter um grande desafio aqui na cidade, porque até eles nos conhecer, para a gente ter crédito com as pessoas. Mas Deus vai trabalhando, a gente vai convivendo, as pessoas vão examinando o teu caráter, fazem sondagem na tua vida. Isso aí, irmãos, é muito importante. E, portanto, se a gente não tiver o perfil de um cidadão do céu, dificilmente vai sobreviver representando o reino de Deus aqui na terra. Porque nós vemos todos os dias pessoas caindo no abismo, pessoas saindo do propósito de Deus. Mas que nesta manhã o Senhor possa revestir você e a mim do seu espírito, para que nós possamos nunca apagar na nossa mente, no nosso coração, o propósito que o Senhor determinou para a minha vida e para a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos andar aqui. Nós vemos então, irmãos, que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, a gente não vai estar lendo. Lá o Senhor deu autoridade para o primeiro homem, Adão. Ele entregou, com o intuito de transferir o reino celestial para a terra, através de Adão. Mas nós sabemos que ele deu autoridade para Adão dominar a terra, dominar as coisas, dominar os animais, ser o líder. Mas por uma atitude de Adão, ele perdeu essa autoridade, ele perdeu esse domínio que era para ele ter aqui na terra. Pela desobediência, foi tomado a unção, o poder, a autoridade que Adão tinha para governar a terra. Porque ele foi enganado pelo inimigo Satanás, que enganou sua esposa e depois ele foi enganado. E aí o que aconteceu? Nós viemos dessa geração, fomos gerados no pecado adâmico e nascemos umas criaturas caídas como Adão. E nós só somos restaurados através da conversão em Cristo Jesus. Essa autoridade volta novamente para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Amém? Portanto, você tem autoridade do Senhor na tua vida, tem unção na tua vida. Esta obra que nós fazemos aqui na terra, em prol do reino de Deus, ela não é uma obra meramente material, física, ela é espiritual.
Mas o Senhor nos chamou para fazer a parte física. Mas a parte espiritual, invisível, Deus já está agindo, Ele já fez, mas Ele está fazendo cumprir. Amém? Segundo alguns estudiosos, Adão, ele quando ele perdeu essa capacidade, pela desobediência, uma das capacidades de Adão, era ver o invisível que nós não vemos. São estudos que eu achei uma grande lógica. Porque veja, o próprio Deus descia e vinha toda virada de tarde conversar com eles. Não existia algo que Deus, a única coisa que Deus tinha revelado para eles, e falou para eles não comer do fruto daquela árvore, porque se revelaria algo para eles, né? E que eles obedeceram. Mas fora isso, eles conversavam com Deus como eu estou conversando com vocês aqui. Mas pela desobediência foi interrompida essa comunhão profunda. Adão perdeu a percepção de ver as coisas espirituais, contemplar o reino espiritual. E muitas pessoas hoje, irmãos, um grande número, infelizmente, estão na igreja e que perderam a percepção. Quando se converteram a Cristo, toda a cortina de fumaça que tinha, ela saiu, e ele começou a pensar, a ver algo que ele não via, que estava além dos olhos dele. O Espírito Santo habita em nós, aquilo que a gente não conseguia ver antes, nós conseguimos ver agora. Nós percebemos por trás de uma ação, mesmo que seja bem camuflada, o Espírito Santo revela o que está por trás. Homem e mulher que busca o Senhor traz a revelação, o Senhor dá a interpretação correta. Isso é enxergar, é ver na esfera espiritual. E nós precisamos disso, nós precisamos ver na esfera espiritual, tem que estar limpo. E a única forma de a gente crescer, conseguir receber discernimento e ver, contemplar as coisas que Deus está fazendo e as coisas que Ele está por fazer. Não existe outra forma, se nós não chegarmos ao Senhor, desenvolver comunhão com Ele. Adão, ele perde o poder, como eu já disse, e o fracasso da raça humana foi a desobediência e se afastou a graça divina e perdeu o seu reinado. As pessoas buscam o reino perdido. Irmãos, as pessoas no mundo inteiro, qualquer raça, qualquer tribo, eles têm um vazio, e todos os seres humanos têm uma busca dentro de si. E essa busca é buscando o reino perdido, o reino dos céus. Aí o que aconteceu, o que acontece, eles vão atrás das religiões. E através das religiões eles não têm conseguido. As religiões colocam obstáculos. As religiões limitam as pessoas. As religiões escravizam as pessoas. Talvez você pode estar assustado com o que eu estou dizendo, mas o que traz a resposta para o coração do ser humano é a igreja de Cristo, de pessoas com visão de reino. Pessoas que não têm visão de reino limitam a comunhão. Nós vemos várias denominações que tem no Brasil, e a cada dia está abrindo novas, e nós vemos que a diferença das linhas teológicas tem causado separação entre o povo de Deus. Tem pessoas que não querem nem ter comunhão com a gente, porque a gente pensa um pouco diferente, porque nós temos liberdades na presença de Deus, nós somos alegres. Tem gente que não gosta de ver um crente alegre, porque acha que o verdadeiro crente tem que andar carrancudo, com a cara feia, assim, ó. Lógico que tem momentos que nós ficamos, né, carrancudo, né? Mas só que nós precisamos ser felizes em Cristo, ter liberdade em Cristo. Não vamos confundir liberdade com libertinagem.
Mas ter liberdade em Cristo, né, pastor Valdir? É ser feliz. Mesmo diante das lutas, né, pastor Elias? Ser feliz, saber que Deus tem um propósito na nossa vida, tem algo para a nossa vida. O que é teu, pastor, é teu. O que é teu, meu irmão, minha irmã, o que é teu, já foi decretado, determinado, é teu. Amém? Você não precisa ter inveja do teu irmão, você não precisa ficar de olho na grama lá do vizinho, que é mais verde que a sua. Não, a tua é mais verde, para ele também. Uma das coisas que mais tem entristecido, e as pessoas buscam, e tem as falsas igrejas, né, que não são as falsas denominações, as falsas religiões, né, na verdade, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não pregam aquilo que Deus quer falar, é diferente. E aí as pessoas estão se alimentando disso só para atender os seus propósitos particulares, mas não para atender o propósito de Deus. Porque para atender o propósito de Deus, nós precisamos abrir mão do nosso propósito. Quantas vezes você planejou alguma coisa e na última hora o Espírito Santo falou para você, viu, mas não é assim que eu quero. E quando você ouviu, entendeu, você obedece. E quando a gente não obedece, vai voltar na cabeça depois. Não vai dar certo. Por isso que é bom viver essa comunhão com o Pai. O ser humano busca esse poder na religião, e o objetivo do Senhor é governar através do seu povo escolhido. O objetivo do Senhor é governar a terra através do seu povo escolhido, que é eu e você. Amém? Nós vemos que lá em 1 Pedro 2,9, que fala o perfil da igreja, o perfil daqueles que foram escolhidos para pertencer a esse reino. É a geração eleita, o sacerdócio real, é a nação santa. Nós fazemos parte desse povo. A principal pregação de Jesus, volto a repetir, era o reino de Deus. E eu quero aqui citar alguns versículos, nós vamos encerrar a mensagem. Mateus 4,17, o texto diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem de Jesus. Mateus 5,3, diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, me chama a atenção este versículo, que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é aquele que é pobre de espírito, aquele que depende inteiramente do Senhor na sua vida. A única pobreza que é boa, que a Bíblia fala, é essa pobreza, pobre de espírito. Porque quem é rico de espírito acha que não precisa de Deus. Quem é rico de espírito sempre se coloca num pedestal a mais do que o irmão. E que esse pastorzinho aí, que esse irmãozinho aí, não, eu conheço mais do que ele, sou mais santo do que ele. Esse acha que ele é rico de espírito. Foi isso que Jesus disse, o pobre de espírito, ele busca, porque ele é pobre de espírito. Ele precisa preencher aquele vazio que ele tem. Preencher o seu espírito. E por isso, quando nós somos pobres de espírito, nós não paramos de buscar. Eu preciso buscar, porque é assim que o Senhor quer. Ele quer que eu e você busquemos, que nós reconheçamos que nós somos pobres de espírito, e nós precisamos ter o nosso espírito vivificado, fortalecido pela presença de Deus, pela manifestação do Espírito Santo, para nos capacitar. Porque quando nós somos pobres de espírito, nós não humilhamos as pessoas. Quando nós somos pobres de espírito, nós atendemos o propósito que o Senhor Jesus deixou, que nós devemos tratar os nossos irmãos superior a nós, ser servo,
Mas muitas pessoas querem ser servido apenas, mas não servem. Por isso, queridos, eu vou encerrar essa pregação citando aqui uma pesquisa de um cientista chamado Abraham Maslow. Cientista, psicólogo, estudioso de motivações do nosso comportamento. E ele conclui que todos os seres humanos são estipulados, basicamente, o seu intento, né? Pelas mesmas hierarquias de necessidades. Todos os seres humanos buscam essa necessidade que eu vou estar citando para os irmãos aqui, e que está em Mateus 6, do 25 ao 31. Lá diz, né? O texto, vamos ler para nós encerrar, né? Vamos ler, porque é importante a gente... Vamos ler aqui. Eu sei que é conhecido, mas a gente já vai terminar. Então, Mateus 6, 25. Ah, está lá, ó. Olha, que joia. Quando eu estava procurando aqui, então diz lá: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Vai para frente. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O reino de Deus nós temos que buscar antes de tudo, porque as outras coisas vão acontecer normalmente na nossa vida. Sabe aquele segredo? Uma chave que abre uma porta, você abre as outras. A pesquisa que esse cientista fez, ele fez uma pesquisa para ver o que as pessoas buscam, o ser humano, o que eles buscam diariamente, todo momento. Eles lutam. A Bíblia já diz aí, ó, aqui, a primeira coisa, o ser humano busca por água. O ser humano busca por comida. Em terceiro, ele busca vestimenta. Quarto, ele busca abrigo. Quinto, proteção. Sexto, segurança. Sétimo, preservação. Oitavo, realização pessoal. E nono, significado. São o que as pessoas buscam. Está tudo no texto que Jesus falou. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas básicas que você precisa, que todos precisam, os pagãos buscam, precisam, serão acrescentadas na tua vida. Mas em primeiro lugar você deve buscar o reino de Deus. Portanto, o apelo que eu faço, meu querido irmão, querida irmã, neste momento, é que você seja um cidadão dos céus. Busque esse reino de Deus, para que ele se cumpra na tua vida. Porque o reino de Deus está entre vocês, está em vocês, está em nós.
Só que muita gente, muitas pessoas não quer viver o perfil do reino de Deus. Porque várias coisas nesse item aqui podem ter acontecido. Se perdeu o conceito, as pessoas não têm exemplo. As pessoas não conhecem a respeito do assunto. Mas o reino de Deus tem alguns princípios que são importantes. Esses princípios, se não for exercido, não tem como dizer que é o reino de Deus. O princípio da obediência e da submissão. Obediência a Deus, submissão a Deus e submissão aos homens, mulheres, que são autoridades representativas que Deus levantou aqui na terra, para ser referencial aqui na terra. Quando alguém desrespeita uma autoridade que foi instituída por Deus, seja qual for a autoridade, a pessoa está pecando contra Deus. Quando nós levantamos, por exemplo, contra o nosso líder, a igreja que trabalha com grupos pequenos, nós estamos levantando contra uma autoridade que tem unção na sua vida para fazer aquilo que está fazendo. Nós pecamos contra o próprio Deus. Quando nós levantamos contra o pastor, falamos algo que denigre o pastor, o irmão, nós temos que entender isso. Quem faz parte do reino de Deus, ele honra, porque o princípio do reino de Deus é honra, obediência, submissão. E tem muita gente que faz parte das igrejas que eu conheço, inclusive lá na nossa igreja, que tem pessoas que estão dentro do reino de Deus ali, que é a igreja, mas estão com um comportamento satânico. Falam mal uns dos outros, armam de todas as maneiras, puxar o tapete um do outro, são maldosos em palavras, planejam a queda de alguém. A igreja está cheia, infelizmente, irmãos, tem um grande número de pessoas. Estou dizendo de uma maneira geral a igreja, né, irmãos? A gente vê em todo lugar, onde chega as pessoas já vêm contar, olha, fizeram armação ali com o pastor, foi fulano, ciclano e beltrano. Outro lá, amarraram a lata daquele irmão, lá tem um ditado, que amarraram a lata do cara, né? Irmãos, quem faz parte do reino de Deus, obedece um só rei, Jesus Cristo. E as autoridades que representam esse rei, têm que ser respeitadas. Por isso, quando nós recebemos a incumbência do Senhor, nós recebemos, é honra ter a unção na vida, para liderar, para pastorear, é maravilhoso? Mas é uma responsabilidade muito grande, vai ter que prestar contas. Cada um que tem uma unção, para desenvolver uma liderança aqui na igreja, aqui na terra, para expandir o reino de Deus, tem uma grande responsabilidade diante do Senhor. Amém? Quero convidá-los a se colocar em pé, com a autorização do pastor Elias, fazer uma oração, pastor. Uma coisa, eu tenho absoluta certeza, queridos, que essa igreja vai crescer muito, muito, vai multiplicar muito. Isso eu tenho absoluta certeza. Sabe por quê? Porque vocês têm tudo. Primeiro, vocês têm a unção de Deus na vida de vocês. Vocês são amorosos. Recebem as pessoas com muita honra. Tem um pastor de visão. Um pastor que aonde as pessoas não vê, ele vê. Como Davi. Davi olhou para o gigante, enquanto o exército todo estava com medo, ele olhou e pensou assim, eu venço esse gigante, em nome do Senhor. E quem, irmãos, acompanhou Davi, foi conhecido depois como os valentes de Davi. Quem acompanha o homem de Deus, abraça a causa de um pastor que tem visão. Sabe quem que vai ser beneficiado? Você. Você vai dar frutos. Você vai ver muitas pessoas reconhecendo Jesus como Salvador. Porque eu conheço pastores que a visão deles está míope.
Eles têm visão de curral. Visão de curral, eles só vê até a cerca, o cercado do lado, mas não tem visão de reino. Essas igrejas, que eu tenho ido pregar em algumas, as pessoas reclamam e dizem assim: pastor, a nossa igreja é muito parada. Pastor, a nossa igreja sempre é os mesmos rostos. Não, parece que não inova. As coisas sempre são daquele mesmo jeito. A gente sabe tudo o que vai acontecer. Organização é preciso, mas nós temos que deixar o Espírito Santo agir. Com os teus olhos fechados, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o valor que você tem de pertencer, de ser um cidadão do reino dos céus. Contempla as maravilhas do teu rei. A obrigação do rei humano, era sustentar os seus súditos, sustentar a nação que ele liderava, com alimento, com roupas, com sustento. Tudo pertencia ao rei, mas as pessoas eram servidas, moravam na casa que o rei dava, as terras que eles plantavam eram do rei, mas havia fartura, mesmo eles sendo falhos. Agora imagine, você trabalhar para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo, mas se preocupe, foque o reino de Deus, que o Espírito Santo vai te dar instruções, e você vai produzir, a tua célula vai fluir, a tua casa vai fluir, tua família vai fluir. Sabe por quê? Porque o rei cuida da tua família, o rei cuida de você. Você quer crescer no reino de Deus? Seja obediente ao teu líder. Satanás tem distorcido essa palavra submissão. As pessoas pensam que é humilhação ser submisso, e ser submisso é a chave para crescer no ministério, é a chave para crescer no reino. Deus não vai confiar na mão de uma pessoa insubmisso, não vai. Pode até ser forçado por algum tempo, mas depois vai pagar o preço, porque Deus não tem por inocente pessoas insubmissas.